Como desde fevereiro eu não faço isso, chegou a hora de eu mostrar para vocês e comentar cada um dos livros que eu estou lendo, que eu pretendo ler e que eu já li desde então. Eu vou começar com os livros que eu estou lendo e que eu pretendo ler. Os que eu estou lendo são A Casa de Barcos, do Nobel Ion Fosse, O Raio, do Elkanan Ferraz, Casa Velha, do Machado de Assis, Dublinenses, do James Joyce, e A Outra Mulher, da Dina Dominique. O momento a partir do qual eu vou começar a falar sobre cada livro vai estar marcado aqui na descrição. Começando pelo livro que eu efetivamente estou lendo, no qual eu estou muito envolvido, o A Casa de Barcos, do Ian Fosse. O Ian Fosse é aquele norueguês que no ano passado ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu acompanhei com muita proximidade essa história do prêmio, fiquei muito feliz com a vitória dele, no sentido de que ele parecia ser de fato um grande escritor, que era pouco conhecido no Brasil e que por esse motivo ganharia maior notoriedade entre nós. E de fato coincidiu que duas editoras, a Companhia das Letras e a editora Fósforo, estavam lançando livros dele e já estavam com o planejamento de lançar outros neste ano e nos vindouros. Este é um exemplo. É um livro da Fósforo que saiu agora em 2024, depois de um outro que já tinha saído pela própria Fósforo no final do ano passado. O que eu tô achando da escrita dele? Porque eu recebi esse livro da Fósforo, eles que escolheram me enviar, então eu não precisei escolher por qual livro do escritor começar. No momento já temos 4 no Brasil. Eu sinto que a escrita dele é uma escrita muito marcada, pelo menos aqui neste livro, e pode ser uma característica deste livro apenas, muito marcada, como se fosse uma costura. O que eu digo quando falo que uma escrita ela parece uma costura? É quando você tem muitos elementos conectivos marcados, ou quando você tem uma reiteração de informações que já foram dadas anteriormente. Aqui você percebe nitidamente que o Ian Fosse está empregando uma linguagem poética. E nessa linguagem poética, o personagem que está narrando, ele faz uma declaração, depois ele faz outra e uma terceira, aí ele volta na primeira, cria uma nova declaração que ele não tinha dado antes, diríamos assim, uma quarta, aí ele volta na segunda, depois ele volta na primeira, reformulando de uma outra forma, e assim vai. Parece que vai ser algo muito enfadonho. Mas a verdade é que eu estou sentindo que isso faz sentido aqui, porque esse personagem ele está vivendo, como ele diz várias vezes, um momento de angústia. E nesse movimento de angústia você tem uma circularidade, na circularidade a repetição. Basicamente é um personagem ali na casa dos seus 30 anos, que vive na Noruega. A paisagem aqui é muito importante, é uma paisagem fria, com um certo bucolismo, uma certa melancolia. Isso por si só já atrai o leitor, se ele estiver com essa inclinação naquele momento. E ele se depara com um amigo que foi muito querido para ele lá na juventude, mas do qual ele havia se separado por 10 anos. Aconteceu um determinado fato que a gente vai descobrindo e eles precisaram se separar por 10 anos. E aí ele se depara com esse amigo, eles meio que tentam reatar alguma coisa, só que essa experiência deixa ele muito angustiado e deixa ele também numa situação de prostração, de dúvida, no seguinte sentido: o amigo parece muito mais bem-sucedido que ele. Ele é levado a pensar sobre o que está fazendo da própria vida. A gente vai acompanhando esses devaneios, né? Não são devaneios no sentido de falas e pensamentos sem sentido, mas de pensamentos repetitivos. E progressivamente, à medida que ele vai repetindo, ele também vai nos revelando informações novas. Eu estou gostando, acreditem. Esse livro me pegou logo de chegada. Eu já estou aqui na página 46, ele é um livro de 144 páginas. A Casa de Barcos, do Ian Fosse. Digam aqui nos comentários se vocês já leram algum dos outros 3 livros dele que já foram publicados, ou este aqui mesmo, e o que vocês acharam. Se este é uma boa porta de entrada, se os outros são melhores, enfim. Me digam nos comentários. Para o projeto Poesia Agora, e aí até eu aproveito para dar alguns esclarecimentos a respeito do projeto, eu comecei a ler O Raio, do Elkanan Ferraz. O cronograma do projeto está todo bagunçado. Vocês sabem que vários vídeos já foram publicados dentro do projeto,
mas deveria ter mais. Eu não consegui produzir, eu acumulei muitas coisas nesse começo de ano, mas o projeto não foi abandonado. E uma das dificuldades que eu enfrentei foi que o livro que eu deveria estar lendo, o Câmera Lenta, da Marília Garcia, eu achei muito difícil. E, de fato, amigos que são mais familiarizados com a poesia também acham aquele livro difícil. Então, para eu não ficar empacado nele, eu decidi pegar este aqui, que seria o próximo, O Raio, do Elkanan Ferraz, porque eu já imaginava que ele seria mais acessível, muito bom, e um amigo, Almasta, o leu, coincidentemente, e disse que de fato ele é tudo isso. Então, o próximo vídeo vai ser sobre este livro, eu ainda não posso precisar a data, e eu prometo que quando eu fizer esse vídeo finalmente, eu reorganizo o calendário e comunico para vocês. Mas só para dar um feedback, o próximo livro que a gente vai ler dentro do projeto é este, Raio do Elkanan Ferraz, e eu vou revelar depois o calendário organizado conforme for publicado esse vídeo. Falando em poesia, aliás, eu gostaria de dizer que aquele livro que me fez ler poesia de fato, ou de uma vez por todas, no ano passado, O Sísifo Desce a Montanha, do Afonso Romano de Santana, para o qual eu devo até fazer vídeo aqui no canal, foi um dos livros mais comprados pelo meu link no ano passado. Pois é, ele voltou a ficar num preço bom, porque no ano passado ele estava ali por volta dos R$ 10, por isso muita gente comprou. E depois que a gente comprou muito, eles perceberam que tinha demanda e subiram o preço para, sei lá, R$ 44, R$ 50. E agora ele voltou a ficar mais barato, ele está por 14. Então vale a pena, se você não o tem, comprar. Porque também é um livro que, sei lá, acho que pode esgotar, porque se ele estava sendo vendido a R$ 10, é porque é uma coisa assim, que eles estão meio que dando vazão a um estoque. Então não acredito que vá ter uma reimpressão tão cedo se esgotar. Deixo a dica, esse livro vale muito a pena, é muito acessível. Dentro do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, a gente vai ler neste mês 2 livros. Um, na verdade, a gente vai ler e o outro a gente vai começar a ler. A gente vai ler O Casa Velha, do Machado de Assis. Este é um pequeno romance barra novela do Machado que tem a seguinte característica. Isso aqui foi publicado em periódicos na época e ficou meio perdido dentro da obra do Machado. E só com a Lúcia Miguel Pereira, em meados do século XX, esse livro meio que foi reunido e publicado enquanto tal. E há grande interesse no que o Machado fez aqui. Então eu tenho muita curiosidade de conhecer Casa Velha e de comentar isso no clube. E a gente vai dar início, né? E vamos ficar, acho que 4 meses nessa empreitada, à leitura de Dublinenses, do James Joyce. Dublinenses é um livro do James Joyce que todos reputam como a porta de entrada do caminho que vai levar a Ulisses e depois ao Finnegan's Wake. É Dublinenses, o retrato do artista quando jovem, Ulisses e Finnegan's Wake, a sequência natural. Então a gente vai começar a ler os contos e vai ler de forma muito pormenorizada, comentando em profundidade a cada mês esses contos, como a gente fez lá atrás com o Aleph do Borges. Então, assim, neste mês de abril, a gente vai ler 3 contos, os 3 primeiros contos dessa coletânea. São os contos As Irmãs, Um Encontro e Arábias. E assim vai, acho que nos próximos meses, lendo 3 ou 2 contos por mês. Portanto, se junte a nós, apoie o canal dessa forma, entrando para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Você também tem acesso ao material exclusivo que eu já fiz para outros livros ao longo aí desses últimos meses, desse último ano. Você tem acesso aos nossos encontros virtuais, ao nosso grupo no Telegram, entre outros benefícios. Não deixe de conferir, não deixe de apoiar o canal dessa forma. Eu espero vocês por lá. A querida Dina Dominique, que inclusive é membro do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, acabou de publicar um livro de contos, A Outra Mulher. Vou deixar todas as referências aqui embaixo. E em breve eu devo lê-lo a convite dela para comentar o livro aqui no canal. Então já deixo aqui o anúncio de que essa leitura e esse vídeo vão rolar e vão rolar daqui a pouco. Agora, gente, todos os livros cuja leitura eu concluí aí entre fevereiro e agora. Eu fui uma máquina de leitura, foi uma coisa assim esplêndida nesse feriado de Páscoa. Eu assim, nossa, batalhei e venci, foi maravilhoso. Eu concluí a leitura do Hamlet ou Amileto, do Rodrigo Lacerda, os contos completos da Virginia Woolf, da Antígona, do Sófocles, do Mefisto, do Klaus Mann, do Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, dos Rostos que Tenho, da Nelly da Pinhon, do Macbeth, do Shakespeare,
do Macbeth do Ionesco, do Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk do Leskov, do O que Aprendi com Hamlet do Leandro Carnal, do William Shakespeare e seus atos dramáticos da coleção Mortos de Fama, e concluí a leitura também de Anatomia do Monstro, do Frankenstein, da Catherine Arkup, que é um livro que eu estava arrastando desde o ano passado. Como eu já disse em outras oportunidades, este livro aqui do Rodrigo Lacerda, ele propõe uma nova tradução de Hamlet. Ele contém o texto, digamos, quase que integral do Hamlet, apenas por algumas pequenas exceções ele não é completamente integral, mas ele é praticamente integral. Então, você lendo este livro, você lê o Hamlet também por tabela, mas mais do que isso, você lê toda uma série de comentários feitos de forma assim corrida no texto e não sob a forma de notas, de entradas no final do livro, etc., a respeito da peça, a respeito do contexto, a respeito do Shakespeare, a respeito das interpretações feitas ao longo dos anos, a respeito do teatro elisabetano, etc, etc, etc. É um formato assim campeão. O Rodrigo Lacerda foi muito certeiro ao escolher fazer esse livro dessa forma. Você sai sabendo muito e intrigado a saber mais. É um livro divertido, porque ele tem um senso de humor muito bom. Então você ri, você percebe incongruências ali no Hamlet, incongruências nos personagens, onde eles estão sacaneando, onde são os seus pontos fracos. E nisso você dá risadas junto com o Rodrigo Lacerda. É um livro que, muito mais do que se dirigir a adolescentes, né? Aqui fala para jovens curiosos e adultos preguiçosos. É um livro para todas as idades. A densidade das informações aqui, na verdade, estão muito mais para o adulto até do que para o jovem curioso, eu arriscaria dizer. Então, gente, vale muito, muito a pena mesmo. Isso aqui é uma preciosidade. É muito bom que a gente possa dizer que tem isso em língua portuguesa. Eu também concluí a leitura dos contos completos da Virginia Woolf. Já tem vídeo lá no clube do canal a respeito, comentando em profundidade esse livro. Quem se torna membro do clube tem acesso a esse vídeo exclusivo. Eu adorei a leitura dos contos da Virginia. Aqui é possível ter um panorama de toda a sua obra, porque a gente tem contos desde o início até o final da sua carreira. A gente tem a evolução literária dela, a gente tem ela brincando com os gêneros literários, a gente tem ela experimentando procedimentos para depois desenvolvê-los melhor nos romances. A gente tem contos que se bastam, a gente tem uma série de contos que orbitam o universo de Mrs. Dalloway. Não sei se vocês sabiam, mas Mrs. Dalloway, antes de ser um romance, foi um conto, Mrs. Dalloway em Bond Street, um conto que está aqui, que tem certas diferenças em relação ao primeiro capítulo do romance. E a Virginia Woolf ficou tão imersa nessa escrita que, durante e depois dela, ela escreveu 8 contos que se passam naquela festa. Diferentes perspectivas, diferentes personagens. Ela percebeu, aliás, que essa história da festa é muito rica do ponto de vista psicológico e literário, do ponto de vista humano, porque na festa é como se os acontecimentos se precipitassem, coisas que estavam não resolvidas precisassem ser resolvidas com urgência. E na festa também as pessoas são levadas a refletir sobre coisas que elas não pensam em seu cotidiano. Então ela retrata isso tudo muito bem aqui. A gente percebe ela evoluindo no fluxo de consciência, no discurso indireto livre. E eu acho que no caso da Virginia existe principalmente, mais do que o fluxo de consciência, o fluxo da vida, os fluxos da vida. A Virginia Woolf é muito atenta à vida que acontece em simultaneidade. Ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, e isso poderia ser objeto de um conto, existem os passarinhos aqui que estão piando, existem os carros que estão passando na minha rua, existe minha gata que está aqui circulando, existem os vizinhos que estão acima e abaixo de mim. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e fluxos que se interpenetram e se influenciam. Então a Virginia procura dar conta de tudo isso na sua escrita, coisa que uma escrita mais convencional nem pretende fazer. Aqui a gente tem um grande lirismo dela. Ela é capaz de olhar para os objetos, para a relação entre as coisas e as pessoas e as coisas, perceber como elas se afetam, extrair poesia
extrair consequências literárias de paisagens. Ela é muito lírica, ela é muito imagética, ela é muito sensorial. E a gente também tem histórias mais tradicionais, mais convencionais, às vezes verdadeiros causos, que a Virginia Woolf é capaz de contar com maestria também. Então, aqui a gente tem acesso à plenitude da capacidade literária da Virginia, porque tem um pouco de tudo e tudo muito bom. Apesar de que se comentar isso é um fato, que aqui existe muito experimento para o romance, não pensem que aqui a gente só tem esboços, não. São obras que param em pé com seus próprios pés, não dependem do romance no qual elas se transformaram depois. E eu acho que é muito interessante, eu vejo isso agora, que tudo na obra da Virginia se interrelaciona, se comunica. Os contos são preparativos para o romance, existem contos que são expansão do romance, os contos têm tom ensaístico e, portanto, dialogam com os ensaios propriamente ditos. Os contos também têm muita relação com os diários, que falam sobre os temas, sobre a escrita deles, sobre a influência que tiveram, sobre sua recepção. Os contos também têm muito a ver com as cartas, cartas nas quais a Virginia comenta a escritura dos contos. Enfim, tudo vai dialogando entre si e no final um livro puxa o outro e a gente acaba lendo a obra da Virginia completa. Vale muito a pena, deixo a dica e deixo o convite para você assistir ao vídeo exclusivo lá no clube. Aliás, vale dizer que esses livrinhos aqui da editora Nós trazem cada um deles um conto, trazem justamente os contos que orbitam o universo da Mrs. Dalloway. E aí eles não se limitam a trazer os contos, eles também trazem um pequeno texto crítico a respeito do conto em específico. Também para o clube, já há vídeo exclusivo lá, você poderá ter acesso. Eu reli mais uma vez, enésima vez, a Antígona do Sófocles. E, meu Deus, essa peça só cresce. Ela é muito boa mesmo. Eu consegui, no vídeo exclusivo que eu fiz, dar uma perspectiva meio jurídica para a peça, porque ela fala muito disso. Não só jurídica, mas eu falei bastante do direito ali. Eu que sou do direito e nem sempre faço essa interseção, acho que foi a vez que eu mais fiz a interseção e o resultado foi muito rico. Então a Antígona, gente, é essa filha do Édipo que depois que todos aqueles acontecimentos trágicos se abateram sobre a família, sobre o seu pai, precisa enfrentar mais um acontecimento trágico, que é o fato de que seus irmãos Polinices e Etéocles, na disputa pelo poder em Tebas, acabaram se matando. E a pessoa que passa a reger aquela família naquele momento, reger aquela cidade, é o Creonte, o tio dela. E o Creonte, a gente percebe, tem uma ambição. Ele tem a ambição de comandar Tebas. E o Creonte é um personagem intrigante que já surgira lá no Édipo Rei e a respeito do qual a gente fica sabendo mais na peça Antígona. E aí ele decreta que o Etéocles terá um enterro digno, mas o Polinices era um traidor da cidade, não terá um enterro digno. E a Antígona entende que existem leis superiores à lei dos homens que dizem que ela deve sim enterrar o irmão, realizar os ritos fúnebres, aconteça o que acontecer com ela depois. E aí, óbvio, temos todos os desdobramentos desse conflito. O que ficou para mim dessa releitura é o fato de que existe toda uma questão aqui do Creonte mais do que da Antígona. Eu li num texto crítico que essa peça talvez nem devesse se chamar Antígona, porque a Antígona ocupa a primeira metade dela, e a segunda metade e vários trechos da primeira são ocupados pelo próprio Creonte. Talvez se fale aqui mais de Creonte, da sua ambição ao poder, do que sobre a Antígona. E aí, como eu tinha acabado de ler Hamlet, eu fiz várias associações entre a situação da Antígona e a situação do Hamlet, entre a situação do Creonte e a situação do Claudius, que é o tio do Hamlet. Ficou muito bacana o vídeo, foi uma leitura comparada, de certo modo, que fez com que a própria Antígona ganhasse novas camadas de complexidade. Não deixem de conferir Antígona do Sófocles. Aí eu fiz uma leitura extraordinária, já há vídeo aqui no canal, aqui mesmo, não no clube, no canal público, no YouTube. Aproveitem, porque ficou um vídeo bem caprichado. Eu li Mefisto, do Klaus Mann. Klaus Mann é o filho do Thomas Mann. Ele escreve este livro, salvo engano, em 1936.
acho que 36, anos 30. O Fausto do Thomas Mann vai ser lá no final da década de 40, muito tempo depois. E aqui o Klaus Mann já faz essa associação entre a ascensão do nazismo e o Pacto Fáustico. Mas nada muito literal, porque a gente tem, na verdade, um ator muito ambicioso, que começa na província e vai para Berlim, e vai ganhando progressivamente destaque, notoriedade, riquezas. Um ator que não tinha, a princípio, nenhum comprometimento político mais definido, mas que, por conta disso, acaba tendo que se aproximar do regime nazista para ascender socialmente e na carreira, ainda que não compactue com ele, mas este não compactuar e estar próximo já é uma forma de compactuar também. Então é sobre toda essa problemática da vida do artista num regime de exceção, dele se opor ou não, dele ser crítico ou não, dele continuar fazendo as coisas como ele fazia ou não, dele ter que se posicionar ou não, que esse livro vai tratar. E também traz um retrato muito interessante da Alemanha pré-ascensão dos nazistas e da classe artística nesse período em que o regime já estava instalado. É um livro com muita carga simbólica, com diálogos memoráveis, um personagem bem construído, existe todo um painel humano aí dessa cena teatral. O teatro aqui também é muito interessante, né? Porque a gente sempre tem aquela história do mundo como palco, aqui não é diferente, o teatro aqui também entra para fazer essa sugestão. No vídeo, eu detalho todos esses pensamentos. Não deixem de assistir, mas posso dizer que é um livraço, a edição é uma edição boa de se ler, bem bonita, vale muito a pena. Salvo engano, até ela está em promoção na Amazon. Não deixem de conferir nos links aqui embaixo. Aliás, como sempre, eu deixo os links aqui embaixo. Vocês utilizando os links, vocês apoiam demais o canal. Toda semana também, lá na aba Comunidade, eu tenho deixado uma lista com as promoções mais bacanas que eu encontrei na Amazon. Não deixem de conferir, a lista dessa semana já está lá. Aí, gente, depois de 2 anos, eu voltei a ler, e que delícia que foi isso! Voltei a ler Nelson Rodrigues, Valsa número 6. Este é o único monólogo do Nelson Rodrigues. Eu confesso que eu cheguei a este livro pensando assim, ai, gente, será que isso vai ser bom? Um monólogo, parece algo menor. O que que o Nelson Rodrigues vai fazer com um monólogo? Será que o resultado foi tão à altura das outras peças? Mas a verdade é que foi esplêndido. O que o Nelson Rodrigues faz aqui é reinventar o gênero monólogo dentro do teatro. Nem sei se essa palavra gênero está correta, mas vocês entendem o que eu quero dizer. E ele faz aqui um diálogo com o Vestido de Noiva, que é a sua grande peça. Então, assim, esta peça de teatro é como se fosse o Vestido de Noiva, mas invertido. E o Vestido de Noiva já era inovador por si só. Ele invertido é tão inovador quanto. É fantástico! Eu explico em detalhes tudo isso no vídeo que eu fiz e já divulguei aqui no canal. Fiquei muito feliz em retomar esse projeto. Quem não sabe, eu comento todas as peças do Nelson Rodrigues aqui no canal. São 17 peças, eu havia comentado 11, um vídeo para cada uma, analisando em profundidade. Faltava continuar, depois de 2 anos eu continuo, essa é a 12ª. Por uma questão de dias, alguma coisa que aconteceu ali na plataforma, este vídeo não teve o alcance que costuma ter aqui no YouTube. Então eu peço gentilmente para vocês que possam dar uma espiadinha nele, assisti-lo, deixar o seu like, deixar um coração nos comentários, para que ele possa ganhar vida e continuar sendo distribuído para quem se interessa no Nelson Rodrigues, porque acabou confluindo uma série de fatores e ele não teve essa distribuição tão grande. Se vocês puderem fazer esse favor, além de que o vídeo está muito bacana, eu agradeço. Sempre me acompanha na leitura das peças do Nelson Rodrigues este livro aqui, Teatro da Obsessão, do grande crítico de teatro Sábato Magaldi. Aqui ele comenta peça a peça as peças do Nelson Rodrigues, e aqui não deixa de comentar Valsa número 6, e o texto é muito interessante. Uma dica preciosa. Este livro é indispensável para quem quer ler Nelson Rodrigues. Outro comeback, outra pessoa que fazia tempo que eu não lia, uma pessoa querida que eu voltei a ler.
Este, na verdade, era um dos projetos, né, para o ano de 2024. Eu disse isso no meu vídeo em que eu anunciava as leituras de 2024. Acho que estou cumprindo. Li o último livro da Nélida Pinhon, Os Rostos que Tenho. Eu não me canso, gente, de me surpreender com essa capa. Essa capa é incrível. Vocês vão ver, se vocês tiverem esse livro e deixarem ele, sei lá, numa mesa, quando vocês estiverem passando por perto, a capa vai atrair imediatamente o seu olhar. É impossível não prestar muita atenção nessa fotografia tão icônica. O livro é um livro de não ficção, em que a Nélida, em 137, salvo engano, acho que 137 textos, não, 147 textos de tamanho curto, médio ou um pouco maior, variado, portanto, vai falar sobre os vários temas que lhe são caros. Vai falar sobre outras pessoas, outros escritores, vai falar muito sobre Clarice Lispector, de quem ela foi muito próxima, do Rubem Fonseca, das suas origens, da sua experiência como escritora, de temas mais abstratos, da literatura. É muito proveitoso. Mas a verdade é que eu já li outros livros da Nélida nesse sentido. Então, alguns textos soaram repetitivos para mim. É óbvio, como este é um livro de fim de vida, você percebe em alguns textos uma certa gravidade, no sentido assim de que a Nélida realmente está falando aquilo com muita propriedade, depois de ter passado uma vida inteira pensando. Para alguns temas repetitivos, ela adiciona informações novas que você percebe que é ela concluindo um pensamento de uma vida. Então, nesse sentido, o livro é muito proveitoso, é singular, mas fica com esse tom de já ouvir falar sobre isso. A Nélida acaba se repetindo um pouco. Quem nunca leu a Nélida não vai ter essa sensação, mas quem já leu bastante, quem já assistiu muitas entrevistas, vai ter. O que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão que, na verdade, gente, falta ler muito da ficção da Nélida. E eu li muito da não ficção. E a ficção que eu li, tem sempre vídeo aqui no canal, tem toda uma playlist da Nélida aqui no canal, eu gostei bastante. Eu achei que não tem, às vezes, esses pequenos ruídos que eu encontro na não ficção dela. Então, assim, eu preciso investir mais na ficção da Nélida. Nossa, tem muita coisa para explorar, muita coisa mesmo. Então, o próximo passo que eu vou dar é esse: explorar a ficção da Nélida, principalmente ali dos anos 70, 80, começo dos 90, que é quando essa ficção foi principalmente produzida. Depois a Nélida produziu mais não ficção, que é o que eu li. Mas nesse período, que é o período assim, central da sua carreira, é que eu devo fazer as descobertas e vou contando para vocês. Eu vou fazer vídeo para este livro, com certeza. Em breve ele deve sair, eu vou me aprofundar nesses comentários. Mas assim, de bate-pronto posso dizer, é um bom livro, mas para quem já conhece mais da escritora, pode soar repetitivo. Depois eu li para o clube Macbeth, a peça escocesa do Shakespeare. Meu Deus, vocês sabem que eu fui picado pelo mosquito do Shakespeare. Entre o vídeo passado que eu tinha acabado de ler Hamlet, mas sei lá, ainda estava me situando, e este vídeo, uau, eu passei consumindo materiais e referências shakespearianas. E esses materiais e referências shakespearianas não acabam mais. Macbeth foi a peça da vez. Eu amei. Hamlet, de fato, é uma peça muito grandiosa. Talvez superior a Macbeth, sim. Mas Hamlet é muito extenso. Então, assim, para você ir se apropriando da grandeza, você tem que ir aos poucos, porque são muitos elementos para você dar conta. Agora, Macbeth é uma peça mais econômica, é uma peça mais objetiva e muito grandiosa e intensa. Então, assim, ela vai muito direto ao ponto, ela te arrebata. Quando você acaba de ler, você fala, uau! É tudo muito simbólico, é tudo muito imagético, os personagens são fascinantes, as falas aqui, uau! As falas são estupendas. As falas da Lady Macbeth, meu Deus, como deve ser uma honra para uma atriz interpretar Lady Macbeth. Porque são as melhores falas do teatro. A Lady Macbeth tem umas falas assim incríveis, fenomenais. É demais, é demais. É bonito. E é aterrorizante ao mesmo tempo, né? Porque existe uma violência que está aqui sendo trabalhada e uma violência que a gente suspeita pode estar em nós mesmos e a gente
pode descobrir isso da pior forma e, de repente, como Macbeth e Lady Macbeth descobrem, de repente, que eles poderiam ser muito maus. Gostei bastante. E, gente, eu gostei bastante da tradução da Beatriz Viegas Faria aqui para a LPM. Às vezes a gente olha essas ediçõezinhas de bolso, não dá nada por elas, mas uau, eu adorei. Achei que a Beatriz, ela consegue deixar o texto muito claro, sem um tom arcaizante, mas ela também não o moderniza excessivamente, e ao mesmo tempo preserva a riqueza, a densidade do Shakespeare, daquela linguagem, mas uma densidade que fica acessível, sem deixar de ser densa, entende? Então, nossa, super surpreso com essa tradução. Fiquei muito satisfeito mesmo. Olha, provavelmente nos meus próximos Shakespeares eu vou dar mais chances para a Beatriz. Aliás, este livro vai ser comentado amanhã no clube, né? Amanhã eu digo depois do lançamento do vídeo, e ele vai gerar um vídeo exclusivo, assim como Hamlet. Eu estou demorando para fazer esses vídeos exclusivos, porque eu não paro de ler coisas, ou não paro de assistir a filmes, enfim. E eu quero fazer algo especial, muito especial mesmo. E eu quero também trazer um Shakespeare, pelo menos, aqui para o canal. Então, nessa semana, aí na aba comunidade, eu vou lançar uma enquete sobre qual peça do Shakespeare vocês querem ver aqui no canal. Fiquem atentos, porque isso vai rolar essa semana. Mas posso dizer que se vocês se tornarem membros do clube, vocês vão ter acesso aos vídeos exclusivos que eu vou produzir. E vão ser vídeos muito diferentes, num formato que eu acho que não vai ser o mais do mesmo, porque tem muitos vídeos bons sobre Hamlet e Macbeth aqui no YouTube. Então não vai ser mais do mesmo, vai ser algo que vai agregar e num formato muito interessante para quem leu e para quem não leu. Aguarde. Porque eu estou fazendo toda essa leitura comparada, eu também li o Macbeth do Ionesco. Ionesco é um dos grandes dramaturgos do século XX, ao lado do Beckett, do Harold Pinter. E ele aqui recria o Macbeth, mas de um outro modo. E como é interessante você acompanhar essas recriações da obra de Shakespeare. Por quê? Porque elas lançam luzes, e lançam luzes mesmo, isso não é clichê, sobre a obra original. Aqui a gente tem o Ionesco pegando, por exemplo, dois personagens que são apenas referidos na obra do Macbeth e transformando eles em personagens que ocupam o palco e têm muito a dizer. E eles têm muito a dizer sobre o rei Duncan. O rei Duncan é aquele contra o qual o Macbeth se volta, e na peça ele acaba restando como apenas o rei bom que foi traído. Mas os personagens que surgem aqui no Macbeth, eles questionam se de fato aquele rei era bom. O Macbeth estava lutando contra esses dois personagens no início da peça, em nome do rei. Por que ele estava lutando? O que esse rei queria? Em nome de que esse Macbeth lutava? Era justa essa reivindicação? Isso vai ser colocado em cena. E aí a gente tem toda uma problematização desse rei Duncan. E essa peça começa a ter um diálogo também com o Ubu Rei, do Alfred Jarry, outra leitura de apoio possível. Tem vídeo aqui no canal, inclusive. E aí surge, por exemplo, uma personagem que não está aqui em Macbeth, mas que faz todo sentido. A Lady Duncan, a mulher do rei. Essa Lady Duncan também vai problematizar o marido. E nisso a gente tem uma dimensão totalmente nova da peça, que tem todo um esquema também do teatro do absurdo que é bem diferente, que vai parar de pé, vai ter todo um propósito suficiente dela, mas que ao mesmo tempo vai lançar luzes sobre a peça original. Vale muito a pena, eu adorei essa peça, me surpreendeu positivamente. Essa edição, gente, da Temporal, que publica muito teatro, é muito caprichada. Tipo, tem prefácio, pós-fácio, textos da editora explicando por que eles estão publicando o livro. Tudo muito completo, muito bem feito, muito cuidado. Vale a pena mesmo. Porque é uma editora menor, acaba não tendo tantas promoções, mas façam um esforcinho, comprem, prestigiem, porque é um trabalho muito bom. Seguindo essa linha, li Lady Macbeth do distrito de Bitsensky, do Nikolai Leskov, um importante escritor russo, que vai trazer esse motivo da Lady Macbeth para a Rússia. O que é interessante? O que é interessante nessa história da leitura comparada? Porque a gente percebe que certas coisas que estão no livro original, se você faz uma abstração,
você aplica aquelas dinâmicas a outras situações e percebe que, por exemplo, Shakespeare está falando muito mais do que ele está falando na superfície. O que eu quero dizer? Por exemplo, lá no Shakespeare, a gente tem o Macbeth e a Lady Macbeth tentando usurpar um trono, ascender à realeza, ao comando ali daquele povo. Então, a gente pensa que é uma história apenas sobre traição para ascender ao poder real. Quando a gente chega aqui, em que o Leskov vai trazer esse motivo do Macbeth para um ambiente doméstico, em que a esposa, a Lady Macbeth, está insatisfeita com o marido, arruma um amante, quer que esse amante meio que passe a dominar a casa, a ser o homem da casa, a gente percebe que mais do que falar sobre a usurpação do poder real, lá em Shakespeare, o Shakespeare está falando sobre a usurpação de um poder. Então, a peça pode se desdobrar em outros ambientes, inclusive no ambiente doméstico. Então, aqui a gente tem isso. Eu acho que este é um livro que deixou a desejar. É um livro muito bem escrito, é um livro que se lê com proveito, tem umas características interessantes, mas eu acho que falta uma passionalidade, falta um elemento sombrio que o Macbeth exige. Eu não achei assim. A Lady Macbeth aqui não me convenceu em sua ruindade, essa é a verdade. Mas isso foi uma experiência minha. Meu amigo Clésio, por exemplo, que está lá no clube, achou esse livro aterrorizante. Então, vale a pena tentar, mas vão sem tantas expectativas, para não se decepcionarem. Lady Macbeth do Distrito de Obitsensky. Para esses dois livros também haverá vídeo exclusivo lá no clube. Aí, como eu continuo nessa história do Hamlet, eu li um livro, gente, que me surpreendeu tanto. Olha, paguei a minha língua. Eu li O que Aprendi com Hamlet, porque o mundo é um teatro, do Leandro Carnal. É um livro que o Leandro Carnal, já conhecido de todos, escreveu com essa pesquisadora, a Valderez Carneiro da Silva. A Valderez é uma especialista em Shakespeare que deu um suporte aí para o Carnal nos pontos mais específicos das referências. Gente, este é um livro em que o Carnal, que é muito apaixonado pelo Hamlet, vai analisar a peça sob uma perspectiva ali mais filosófica, histórica, existencial. Ele tem muito conhecimento de religiões em comparação com as religiões, notando singularidades da peça, o que a peça representa em termos de homem moderno, notando as incongruências do Hamlet, a mensagem que se tenta transmitir, fazendo conexões, etc, etc, etc. É muito rico. E eu acho que eu posso dizer com propriedade que é muito rico, porque eu já vinha de várias leituras sobre Hamlet, inclusive daquela do Rodrigo Lacerda, e eu chego aqui e continuo descobrindo muitas coisas sobre as quais eu não tinha ouvido falar antes. Então, realmente agrega o que existe neste livro. Eu havia assistido a uma palestra do Karnal, naquele programa da CPFL, está aqui no YouTube, em que ele comenta o Hamlet. Eu não tinha gostado tanto daquela palestra. Se você assistiu aquela palestra também, saiba que este livro é muito melhor do que a palestra. Muito superior. Não tem um tom de autoajuda, não tem um tom assim daqueles conselhos mais rasteiros, mais genéricos, que às vezes esses intelectuais são obrigados a dar nas mídias. Não, é uma coisa com densidade, tem muitas referências boas ao final. E, por exemplo, ele me deixou uma sugestão aqui que, uau, explodiu minha cabeça e eu acho que vai ser fantástico fazer essa leitura comparada. Ele sugeriu, por exemplo, a gente ler o Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, junto com O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, e com O Príncipe do Maquiavel. Eu achei riquíssimo isso e eu não li os outros dois, e é um bom motivo para lê-los. Porque o Hamlet está no meio desses dois príncipes tão distintos. Então, o livro é cheio desses achados. Fica a dica. Parece que este livro meio que está esgotando, porque na Amazon você só consegue comprar de terceiros vendedores, então vão assim mesmo, comprem dos terceiros vendedores, não percam a oportunidade. Isso aqui é muito precioso mesmo, sem preconceitos. Eu tinha preconceito contra o Karnal, fiquei super satisfeito com esse livro. Aí depois, gente, eu li um queridinho. Que delícia que é ler esse livro. Há quanto tempo eu não tinha esse sabor da infância, porque foi na infância que eu descobri essa série. Shakespeare e seus atos dramáticos, da coleção Mortos de Fama. Aqui o escritor é o Andrew Donkin. Eu já havia lido o livro do Isaac Newton, falo isso várias vezes,
E, gente, isso aqui é lindo. A princípio é dedicado a adolescentes, mas a verdade é que todo mundo vai rachar o bico de rir lendo esse livro, e mais do que rachar o bico de rir, vai aprender pra caramba. Porque aqui no meio desse tanto de desenho e coisa engraçada, tá chuchado um monte de informações relevantíssimas sobre Shakespeare e sobre sua obra. Então, assim, foi um livro que me fez saber muito sobre o contexto em que o Shakespeare surge, trouxe informações novas que os outros textos que eu já havia lido não haviam trazido, e eu consegui ter um panorama maior sobre certas peças do Shakespeare e ficar muito intrigado para lê-las. Por exemplo, uma peça histórica, o Ricardo III, esse livro conseguiu me convencer por que é tão importante, por que é tão singular, e me deu vontade de ler. De outro modo, eu não, sei lá, chegaria tão rápido ao Ricardo III. E assim sucessivamente. Vale muito a pena como introdução ao universo de Shakespeare. De verdade. E você se diverte. É muito gostoso esse livro. Comprem os livros dessa coleção. Para vocês e para as crianças que estão ao redor. E por fim, eu concluí uma leitura que eu vinha arrastando desde agosto, mas não porque ela estava chata, mas porque eu realmente me distraí e comecei a ler outras coisas. Trata-se de Frankenstein, Anatomia do Monstro. Gente, este livro, além de ser belíssimo, eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal só para ele, porque compensa, ele é muito rico, porque ele vai analisar a ciência na época em que a Mary Shelley escreve. E muita coisa estava sendo descoberta, inventada, criada, estabelecida nas ciências em geral e na medicina em particular. E é com base nessas novidades que a Mary Shelley escreve o Frankenstein. Então é um livro com constante diálogo entre literatura, história, ciência. E traz informações assim riquíssimas. Fala sobre a questão da preservação dos cadáveres, do acesso aos cadáveres, da anatomia, dos sedativos, da eletricidade, da putrefação, da química, dos parasitas, dos vermes, do funcionamento do cérebro, transplante de órgãos, transfusão de sangue. Nossa, são muitos, muitos os temas e existe uma certa profundidade na abordagem deles. E o que me deu o pontapé assim, final para continuar e concluir essa leitura foi que eu adorei aquele filme Pobres Criaturas. E o Pobres Criaturas, querendo ou não, retrata um contexto que é mais ou menos o do Frankenstein. Portanto, é o contexto que é narrado aqui neste livro, que é explicado neste livro. Então, lendo este livro, você fica sabendo mais sobre a medicina europeia no século XIX e sobre de onde saem o Frankenstein e o Pobres Criaturas. É isso, pessoal. É tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. E até mais!